Quero dizer para você que as nossas reflexões anteriores sobre o cansaço e sobre a ansiedade apontaram alguns caminhos, algumas perspectivas para que a gente possa, no dia a dia, aprender a lidar consigo mesmo e, portanto, com esses dois elementos, o cansaço e a ansiedade. Hoje, o nosso tema será sobre o tédio. O que você entende por tédio? Como você tem vivido o seu tédio? Esse é o tema da nossa reflexão de hoje. Vocês podem estar se perguntando, por que ou quais os critérios que eu utilizei para a escolha desses temas, dos temas do cansaço, do tema da ansiedade e agora do tema do tédio. Pode ser que seja a pandemia. Eu acho que a pandemia é um elemento aí que está realmente trazendo determinado desconforto para a nossa existência. No entanto, esse não é o tema, não foi o critério central dessa escolha. O critério central da minha escolha por esses temas diz respeito ao modo como nós estamos estabelecendo as nossas relações humanas, O modo como nós estabelecemos as nossas relações com os outros, com o mundo, consigo mesmo e com o nosso corpo. Então, nesse caso, eu quero dizer, em primeiro lugar, que muitas vezes, quando nós vamos estabelecendo nossa relação com o mundo, a gente vai ficando mais nessa exterioridade, nós vamos ficando mais nessa relação com os outros, e achamos e acreditamos que esse modelo, dessas relações é que vai construindo a nossa identidade. No entanto, se a gente pararmos para pensar um pouco, quando a gente é criança, lá ainda ali, que a gente tinha nosso modo de brincar consigo mesmo, brincar com determinados objetos e colocavam até mesmo fala, na boca de determinados brinquedos, a gente tinha ali um modo da gente lidar consigo mesmo. O que significa? Eu falava para aquele objeto, eu falava para aquele carrinho, eu falava para aqueles objetos, mas eles não me davam retorno. Na verdade, eu estava falando comigo mesmo. Então, esse era um modo que a criança tinha de ir tendo esse retorno dela mesma, Ou seja, ela estava construindo a sua relação, sua identidade, a partir dessas brincadeiras, desse mediado por esses brinquedos, assim também mediado pelos outros. No entanto, ela tinha determinados momentos em que ela ficava consigo mesma. Quando a gente vai se estendendo para a adolescência, a gente vai perdendo esse processo de estar mais consigo mesmo e a gente vai ficando muito mais na exterioridade, a gente vai estando mais em contato com os outros. E nesse contato com os outros, a gente vai percebendo que a gente vai perdendo muitas vezes, vai se distanciando desse si mesmo. Ou seja, quem sou eu mesmo? Quem é esse eu que me constitui como ser? Então, muitas vezes, eu estando mais fora, em contato com meus amigos, em contato com meus colegas, em contato com os outros, eu vou criando uma forma de identidade da qual eu vou me distanciando desse meu eu, desse si mesmo. E esse processo, quando a gente vai se distanciando demais desse si mesmo, são nesses momentos em que, alguns momentos aí, o tédio vai se instalando. Porque o tédio é um indicador de que nós estamos nos distanciando de si mesmo. Então, o tédio é algo que nós estamos ficando ausentes de nós mesmos. Nós estamos no corpo, nós estamos na relação com o nosso corpo, mas nós estamos numa relação externa, exterior. Nós não olhamos mais, não percebemos mais os nossos pensamentos, não percebemos as nossas emoções, não percebemos as nossas frustrações e vamos perdendo
contato consigo mesmo. Como foi dito, o tédio é um elemento fundamental porque ele vai sendo um indicador de que nós precisamos voltar para si mesmo, né? E quando a gente volta para si mesmo, é esse processo, né? A nossa vida é uma construção a partir dos nossos papéis sociais, das nossas funções sociais, no entanto, mas também dos recursos interiores, dos recursos internos que nós temos, do conhecimento de nós mesmos, ou seja, de como a gente pode lidar com as nossas frustrações, de como a gente pode lidar com a nossa existência. E nesse sentido, o tédio, nesse caso aí que eu estou, apontando, o tédio é esse elemento, é um elemento sinalizador de que algo não está indo bem, ou seja, parece que eu não estou totalmente satisfeito, porque eu estou descentrado, eu estou fora de mim mesmo muito tempo e, portanto, eu preciso ficar ali me ouvindo, me entendendo para saber quais são as direções da minha própria existência, né? O tédio, então, é essa abertura para o processo da novidade, novos processos, novas formas de relações que nós podemos estabelecer com o mundo e com os outros. Então, é importante a gente perceber isso. No entanto, esse tipo de tédio é um tédio mais ameno, vamos dizer assim, tédios pontuais, né? Tem hora que a gente fica entediado, parece que certas coisas não fazem sentido, parece que o alimento que nós estamos comendo não tem gosto, parece que a gente quer comprar alguma coisa, mas aquilo que a gente quer comprar daqui a um pouco não era aquele objeto que a gente desejava. Por quê? Isso tudo é um elemento que está internamente, né? A nossa interioridade está solicitando de nós um reposicionamento frente à existência, frente à vida. No entanto, eu disse para vocês que também há uma outra modalidade de tédio, que é um tédio mais profundo. Esse tédio mais profundo é um tédio que a gente precisa ter mais cautela com ele, porque diante de um tédio profundo, nós podemos desenvolver determinadas patologias. E por isso é necessário que, diante de um tédio em que se alonga muito tempo na nossa existência, né, é necessário que a gente procure um especialista para cuidar desse processo. É fundamental que a gente comece a entender a nós mesmos, as nossas interioridades, né? Esse processo em que os meus desejos, né, a minha imaginação, a minha percepção vai olhando para o mundo e vai até mesmo não mais vendo o mundo com certo sentido. Nós podemos perder diante de um tédio profundo, nós podemos estar totalmente apático diante do mundo, diante das pessoas e diante das coisas que a gente tem. Por isso é necessário que a gente procure ajuda quando estiver sentindo ou quando estiver nesses momentos de tédio. E como lidar com o tédio, né? Como lidar com o tédio e como lidar consigo mesmo. Para lidar com o tédio, vou deixar algumas dicas. A primeira dica que eu quero deixar para vocês é: no dia a dia, tente planejar a sua atividade, né? Lá no começo do dia, planeje a sua atividade, o que você vai fazer naquele dia. Durante esse percurso, ou à noite, ou no meio do período, né? Avalie seus processos, se você está cumprindo realmente aquilo que você planejou. E quando for à noite, tira um tempinho para você, né? Para você avaliar a sua vida, para você ver aquilo que foi positivo, aquilo que não foi positivo, entender esses processos como certas
situações de positividades afetam suas emoções e como determinados processos de não positividades, ou seja, de frustrações, afetaram também a sua vida. E aí, como que você lida com isso? Então, aprender a lidar com isso. Isso é fundamental, que você tire um tempo para você cuidar de si mesmo todo dia. Essa é a primeira dica. A segunda dica, quando você vai percebendo que há uma situação em que você está perdendo essa dimensão de completude, que algo não está indo bem, que algo não está tão bom assim, dá uma olhada, para um pouquinho, observem a si mesmo. Por que que isso não está bem? Por que que está perdendo sentido aquilo que você fazia com muita intensidade? Então, se algo que você fazia na sua vida com bastante intensidade, com que aquilo que você tinha, assim, muito empenho, realizava aquilo com muito empenho, você pode perceber então que, como há um decréscimo de sentido nessa atividade, pode ser um indicador aí de que alguma coisa não está bem. Então, pare, comece a observar por que está perdendo sentido aquele objeto e que outra coisa, outra atividade você pode fazer, não para substituir, mas para dar um sentido à sua própria existência. E terceira dica, se você perceber que o tédio que você está vivendo é um tédio que está te trazendo realmente um desconforto na sua vida, aí não tem saída. Você já está necessitando realmente de procurar um especialista, uma pessoa que possa te ajudar a sair do tédio. É importante a gente entender que no processo de autoconhecimento, ninguém dá conta de sair do processo, realizar o seu processo de autoconhecimento por si mesmo. Sempre a gente precisa de ajuda do outro. E nem sempre esse outro é o nosso amigo. Porque os nossos amigos, as pessoas com quem a gente lida, né, eles têm um determinado apreço pela gente e muitas vezes não indicam, né, não dizem tudo aquilo que nós necessitamos para desenvolvermos no autoconhecimento. Por isso, procure um especialista quando você estiver se sentindo numa situação desconfortável, onde as coisas estão ficando distantes, onde a vida parece que está perdendo um certo sentido, onde parece que você está perdendo um controle da situação. Então, ficam essas dicas, ok? Após você ver esse vídeo, né? Deixe aí seu comentário, né? Seu comentário é fundamental para que a gente possa produzir conteúdos cada vez de mais qualidade e melhor para você, ok? Muito obrigado.